Ontem nós tivemos um dos dias mais voláteis do mercado cripto, mas disso você já sabe. Na análise de hoje eu vou te apresentar como que você pode tomar as melhores decisões nesse momento, após a gente ter vivenciado um grande dia de liquidação e também de grande euforia. Eu vou te mostrar que alguns sinais positivos eles apareceram na data de ontem, eu vou te mostrar como que você pode ser estratégico nesse momento. Afinal de contas, estamos em um momento bem delicado para o mercado cripto e aqui nada melhor do que a gente ter uma boa estratégia nesse momento. Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, bora falar de estratégias, que é o que nos interessa. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente vem acompanhando o sentimento dos investidores novatos, né? O Fiat Green Index, ele vai olhar ali exatamente para o que as pessoas estão comentando, o que está saindo nos fóruns de notícia, e a gente sabe que os novatos acompanham muito isso. Bom, a gente ficou um longo período dentro dessa zona gananciosa, né? Essa região azul aqui em cima. Aqui não é uma região para a gente entrar, porque a gente sabe que os novatos eles estão extremamente otimistas nesse momento. Mas com a queda de ontem, a gente começou a colocar os novatos em região de fear, ou seja, região de medo. Sabe o que isso significa nesse momento? Os novatos que estão comprados, eles estão com medo de queda. Os novatos que não compraram, eles não têm coragem de comprar nesse momento. Sim, nesse momento é aquele momento que as pessoas vão olhar para o price action e vão falar: essa oportunidade eu não quero capturar. O risco ele está muito alto. Talvez essa não seja para mim. Bom, quando esses novatos começam a desanimar, é quando as coisas elas começam a ficar boas. Saiba que a gente ainda pode aumentar esse sentimento negativo, tá? A gente pode mergulhar ainda aqui muito mais dentro da zona de medo. A gente pode chegar até no extremo medo, que é essa região vermelha aqui embaixo. Mas eu quero que você veja que a última vez que a gente saiu de uma zona eufórica, a gente bateu em uma região de medo, a gente teve um bom pullback no Bitcoin. A gente está falando que o Bitcoin ali dos seus fechamentos saiu dos 58 mil dólares e ele voltou lá para casa dos 70 mil dólares. Ou seja, a gente teve uma boa oportunidade aqui durante esse período. Até que esses novatos voltassem em euforia novamente, região de topo, e a gente volta a cair ali mais uma vez. Isso daqui me mostra que agora é o momento da gente começar a olhar, sim, para compras. Agora é o momento da gente começar sim pensar e planejar em compras. Eu vou te explicar qual que é o ativo que eu estou olhando para comprar nesse momento. Mas entenda uma coisa, que quando você jogar o jogo no oposto do sentimento dos investidores novatos, muito provavelmente você estará andando na contramão da maioria das pessoas. Lembre-se, 95% das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado cripto. Como nesse momento a maioria está ali com medo, esse é o momento que você deve ter vontade sim de comprar. Não estou falando para você comprar no preço atual, a gente vai falar sobre estratégias, sobre pontos de entrada. Mas eu quero que você entenda que aqui o seu mindset ele é para compra e não para venda, beleza? Bom, além disso, além da gente ter visto o Fiat Green Index chegando em região de medo, a gente viu que na data de ontem tivemos a maior realização de prejuízo desde o fundo do início da última pernada ali, que foi em agosto de 2024. Lá a gente teve uma realização de prejuízo maior do que a que nós tivemos nesse momento, mas eu quero que você observe que ali em julho a gente teve uma realização de prejuízo do tamanho dessa que nós tivemos e também foi capaz ali de constituir um fundo no mercado, onde a gente também sai lá dos 54 e a gente tem um rally ali até 69, por exemplo. Ou seja, essas regiões de alta realização de prejuízo são boas regiões de entrada, sim. Essas são as regiões que a gente deve considerar, a gente deve planejar, a gente deve olhar para comprar ativos nesse momento. Quando a gente analisa ali as principais carteiras, tá? De todas as carteiras ali, existem grupos que são mais específicos para mim, grupos que ditam mais as movimentações do mercado, como esse grupo aqui, a linha laranja,
é a quantidade de bitcoins que esse grupo de entidades detém em sua mão. Esse grupo me mostrou o topo do ciclo passado, ele me mostrou também o fundo que nós tivemos no mercado. Quando a gente tem essas barras azuis aqui aumentando, significa que a gente tem uma compra, quando a gente tem ela diminuindo, significa que a gente tem uma venda. Esse daqui é o valor net que nós temos aqui embaixo. Eu quero que você veja que esses players, eles distribuíram, eles venderam bem ali nessa região dos 90, dos 100 mil dólares, e eles voltaram a acumular ali. Essas posições aqui são leves, tá? Eu não sigo exclusivamente a decisão que esses caras estão tomando. Isso daqui para mim é apenas um norte, apenas uma direção do que eles estão fazendo. Saiba que isso daqui pode ser simplesmente um leve acúmulo e a gente vai voltar em uma nova distribuição logo em seguida. Mas o fato é que nesse presente momento o dado ele está começando a virar, ele está começando a apontar para cima. Se os dados estão começando a indicar um caminho diferente para o mercado, você deve negligenciar todos aqueles seus sentimentos e aquilo que você acha. Olha só, eu, Gui Teles, particularmente, acredito que a gente ainda vai ver Bitcoin mais barato do que na região que nós estamos. Eu acredito que a gente tem grandes chances de finalizar a zona de distribuição em breve e a gente vai ver Bitcoin mergulhando. Só que alguns dados, eles começam a ficar positivos. Eu não negligencio isso daqui e eu também não tomo uma decisão de agora eu estou 100% comprado, agora é alta infinita. Não. A análise, ela é um aglomerado de dados e quando você tiver a maioria trabalhando a um favor, que é de alta ou que é de baixa, você vai simplesmente seguir aquela direção. Se você quiser jogar esse jogo de uma maneira profissional, você precisa respeitar os dados. E os dados, eles são binário. Ou é compra, ou é venda, ou é 1, ou é 0. Não tem um talvez, não tem em cima do muro, não tem nada disso. Por isso que a beleza da gente poder fazer uma análise on-chain de price action, ela faz com que a gente consiga colocar muito dinheiro no nosso bolso, porque nós estamos respeitando o que os dados estão apontando, beleza? Eu quero que você entenda que a gente tem sim alguns dados positivos nesse momento, tá? Se a gente olhar ali, por exemplo, para o momento dos traders, a gente vai ver que temos espaço ainda para poder subir no momento dos traders. A gente bateu lá na linha dourada, que é a região de compra. A gente ainda está longe da região verde aqui, da barra verde aqui em cima, que são as regiões de venda dos traders. Ou seja, a gente tem um espaço para poder subir. Algumas informações, elas estão positivas, mas eu quero que você saiba que a gente ainda está vivenciando um consenso de distribuição, aonde a maioria se mostra ainda vendedora. Por mais que a gente tenha algumas carteiras acumulando, por mais que a gente tenha alguns dados legais, exatamente investidor de curto prazo entrando ali em regiões de medo, saiba que o cenário ainda para médio prazo, ele é de baixa, porque as carteiras elas ainda estão distribuindo. Tudo isso daqui faz com que a gente tome uma decisão estratégica, simples assim. Existem regiões chaves que a gente pode ver mudanças de comportamento, existem regiões chaves que a gente toma decisões de entrada para que a gente surfe operações de curto, de médio ou de longo prazo. Entenda, investir não é um jogo extremamente engessado. Não é porque você acordou hoje e olhou para Bitcoin que você vai colocar todo o seu patrimônio ali dentro, acreditando que daqui a 5 anos você estará milionário. Olha só, você nem sabe o que vai acontecer daqui 2 anos. Você nem sabe como que vai estar a economia dos países, você nem sabe se vai ter conflito, você nem sabe se vai ter um vírus pelo mundo, você não sabe o que vai acontecer. Você não pode fazer um investimento dessa maneira. Você deve trabalhar os seus investimentos dia após dia, não é operando todos os dias, mas sim analisando todos os dias, seguindo os dados, entendendo se os dados estão legais ou não. É muito amadorismo comprar 10 bons ativos, colocar dentro de uma carteira e holdar isso daí durante os próximos 5 anos. E se você holda bons ativos, você sabe do que eu estou falando. Nesse momento, você tem uma carteira com extremo prejuízo. Você viu a sua carteira sangrando na data de ontem se você está acumulando bons projetos na fase errada, no momento errado. Você sabe que existe o momento certo de você surfar as altcoins, o momento certo de você olhar para Ether, o momento certo de você olhar para Bitcoin. Simples assim, seja estratégico sempre, beleza? Bom, entendendo que as carteiras ainda continuam em consenso de distribuição, a gente não descarta grandes quedas
Ainda tem sim a probabilidade de Bitcoin visitar patamares mais baixos. Olha só, quando a gente olha para price action aqui, ó, por exemplo, a gente simplesmente teve uma queda e em seguida a gente teve uma recuperação. Essa recuperação, ela parou em 0,786 de Fibonacci, ou seja, não teve força suficiente para o mercado se recuperar acima dessa região. Isso daqui é um sinal bem bearish, mas o fato dessa movimentação ter sido muito longa abriu margem para que a gente possa fazer um pullback e encontrar um fundo mais alto do que o fundo anterior. Caso a gente venha formar um fundo mais alto do que um fundo anterior, isso a gente vai buscar em retrações de Fibonacci dessa pernada aqui. Se o mercado se segurar até 0,618, por exemplo, que é exatamente nos 95 aqui, a gente pode ver sim o mercado voltando a subir, ele quebrando a sua estrutura de baixa e voltando para uma estrutura de alta. Ou seja, a gente não deve negligenciar toda essa movimentação que aconteceu aqui. Se ele não conseguir se segurar em 95, a gente sabe muito bem que ele vai vir perder o fundo aqui e vai buscar patamares de preço mais baixo. Ou seja, não queira tomar entradas em qualquer regiões. Mas para mim, há um movimento muito claro aqui de quando será o gatilho de novas movimentações de alta. Se a gente fizer o rompimento da movimentação de alta que nós tivemos na data de ontem. Sim, se o Bitcoin ele vier novamente e se manter acima ali dos 102 mil dólares, por exemplo, a gente vai estar constituindo um pivô de alta dentro de gráficos de 4 horas, a gente vai estar olhando ali, por exemplo, para gráficos diários e vendo uma confirmação desse candle de reversão. Isso daqui para mim sim é um sinal de entrada dentro do price action. Significa que aqui eu vou tomar uma decisão de all-in dentro das altcoins ou uma decisão de all-in dentro de Ether? Obviamente que não, né? Porque esse jogo não funciona exatamente assim. E eu vou te dar um conselho nesse momento. Agora não é o momento de Ether. Eu sei que as pessoas estão olhando nesse momento, acreditando que porque Ether teve uma grande queda e porque ele bateu lá nos 2 mil dólares, é uma oportunidade extrema de investimento. Olha só, aconteceu um sinal nesses últimos dias que muda completamente o jogo para todas as altcoins. E eu vou te mostrar exatamente qual foi esse sinal. Mas eu quero que você entenda isso que eu falei do price action do Bitcoin. Se a gente romper 102 mil dólares, a gente vai ter um gatilho muito forte de entrada dentro do price action. Lembrando que nos dados on-chain tem alguns sinais positivos já. Bom, um dos grandes sinais que a gente teve aí nesses últimos dias, tá? Que foi, para mim, um dos principais sinais que nós tivemos, foi o que aconteceu com a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin simplesmente estourou para cima, a gente bateu 64% de dominância durante a queda. Isso daqui foi capaz de reverter qualquer movimentação, qualquer sinal de topo duplo que nós tínhamos, qualquer sinal de formação de topo da dominância do Bitcoin. E o rompimento, ele teve uma rejeição logo em seguida. Ontem a gente teve rejeição de todas as movimentações, mas eu quero que você saiba que isso daqui abriu muita margem para o Bitcoin continuar subindo. O Bitcoin, para que ele começasse a entregar a sua altcoin season, ele precisaria não fazer o rompimento dessa região aqui de fundo que nós perdemos no ciclo passado, que era exatamente os 60%. Ele não poderia se manter acima dessa região. Com esse rompimento que nós tivemos aqui na data de ontem, isso daqui muda completamente o jogo, porque aqui atrás nós estávamos em topo da dominância do Bitcoin. Agora nós estamos vivenciando um rompimento da dominância do Bitcoin. Isso significa que a maior probabilidade nos próximos meses ou nas próximas semanas, caso isso aqui seja um falso rompimento, ele venha devolver logo em seguida, mas a maior probabilidade aqui nesse momento ela está atrapalhando a favor do Bitcoin e não das altcoins. Entenda, durante alguns períodos a gente deve ficar olhando para Bitcoin. Em outros períodos, a gente deve ficar olhando para as altcoins. Existe um movimento chave para a gente ter uma altcoin season, tá? A grande altcoin season que todo mundo está esperando,
que é essa altcoin season aqui, ela só vai acontecer quando a gente entrar em expansão monetária, e eu já cansei de falar isso para você aqui no canal. A gente não tem expectativa de entrar em expansão monetária em 2025. O Federal Reserve ainda não decidiu quando ele vai começar a aumentar o seu balanço. Afinal de contas, nós ainda estamos em contração monetária. O Federal Reserve ele ainda está diminuindo o seu balanço. Ou seja, a gente está vivenciando um momento de saída de liquidez, onde não tem dinheiro para todo mundo, onde não tem dinheiro para todas as meme coins, todas as altcoins, Ether, Bitcoin, todo mundo. A gente vê mesmo que até o mercado americano, Russell, não sobe, as mini caps, as small caps, elas não sobem, somente as 7 magníficas sobem nesse momento, porque é onde o dinheiro está concentrado nesse momento. Respeite muito bem a dominância do Bitcoin, tá? Quando a gente olha para a dominância do Bitcoin, eu vinha comentando com você nos últimos dias sobre essa formação aqui, ó, que nós tínhamos de topo duplo. E aconteceu um sinal aqui, ó, por exemplo, no sábado, que foi um sinal de gatilho para eu tomar uma grande decisão. Eu tinha comentado com você aqui na quarta ou terça-feira ali, mais ou menos, que a gente estava vivenciando uma formação de topo duplo. E quando a gente olha para o que aconteceu exatamente aqui no sábado, a gente teve um candle muito forte engolfando uma das últimas movimentações que nós tivemos. Esse candle aqui me mostrou que a gente iria subir um pouco mais na dominância do Bitcoin. Eu de verdade não esperava que a dominância do Bitcoin fosse bater 64%, eu só esperava que ela fosse voltar a subir ali levemente, por exemplo. Por isso, eu tomei uma decisão dentro da carteira Rumo ao Milhão de trocar todas as altcoins que nós tínhamos por Bitcoin, porque nesse momento a gente tinha sinais de que a dominância ela ia voltar a subir. Se a dominância vai voltar a subir, a gente não precisa correr o risco exacerbado das altcoins, por exemplo, porque a gente viu que elas têm sim o potencial de se desvalorizarem 20%, 30% em um único dia. E afinal de contas, se a gente olhar para altcoins ali, a gente vai ver que, cara, muitas delas estão no limbo ainda. Ronin, por exemplo, ainda continua em queda. Se a gente pegar as altcoins, a gente vai ver que a queda dela foi muito forte. Ela quebrou toda a estrutura que nós tínhamos aqui de suporte, por exemplo, a da Cardano, continua caindo. É muito provável que a gente veja as altcoins sofrendo ainda nos próximos dias, tá? E isso eu falo até mesmo para Ether. Nesse momento, eu não tenho interesse nenhum em olhar para Ether. Por mais que ele tenha tido uma oportunidade que agulhou lá embaixo em 2000, não tenho interesse nenhum em olhar para Ether. A tendência dele está revertida. Ether, já comentei com vocês que está em fase de bear market. A gente viu o ativo perdendo toda a sua estrutura, perdendo o suporte ali. Muito provavelmente que a gente veja esse ativo caindo ainda mais. Se você quer jogar um jogo nesse momento, entenda, o jogo ele será do Bitcoin. Se a gente olhar para outros ativos, por exemplo, a gente vai ver que os ativos eles vão sofrer muito mais caso o Bitcoin ele venha perder os seus 90 mil dólares, que é o canal lateral que nós temos. O mercado cripto nos mostrou nesse final de semana que a maré ela não está para as altcoins e muito menos para Ether. Para que você vai tentar capturar essa movimentação, essa faca caindo nesse momento? Deixa cair quando as coisas estiverem mais tranquilas, quando a gente vê a dominância formando topo mais uma vez, se Bitcoin romper os 110 mil dólares e as coisas estiverem mais otimistas, aí é o momento da gente olhar novamente para as altcoins. Mas nesse momento não tem como a gente olhar para as altcoins. Por mais que isso possa parecer uma oportunidade histórica, saiba que essa oportunidade aí, ela também pode ser a sua perda de muito dinheiro, tá? Eu não olharia para altcoins nesse momento. Bom, lembrando, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, como a decisão do final de semana de ter trocado altcoins por Bitcoin, como das minhas decisões de ter uma carteira em proteção durante as fases de queda do mercado, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Esse link ele vai te direcionar nessa página aqui. Nessa página, eu te explico que a carteira Rumo ao Milhão é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões.
Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, que é onde eu faço essas publicações. Você vai receber uma notificação na tela do seu celular das movimentações que eu estou fazendo. E caso você queira ver resultados de alguns clientes, tem resultado aqui de alguns clientes aqui abaixo. E se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp e você será direcionado para atendimento. E lá no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas basicamente eu estou 24 horas por dia, 7 dias da semana, vivenciando, respirando o mercado cripto. Eu tenho acesso a plataformas, eu contrato informações privilegiadas para que eu possa tomar as melhores decisões dentro do mercado. Se você quiser copiar e colar as minhas decisões, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.